Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui na segunda edição, Plantão Glorioso, para a gente trazer informações de bastidores de que John Textor e Evangelos Marinax realmente estão cada vez mais próximos. Inclusive, teriam passado o fim de semana juntos conversando sobre a nova holding da qual os dois farão parte. Vamos trazer bastidores dessa informação, falar, entre outros assuntos ainda, né, sobre essa questão aí envolvendo holding, nova, Eagle, John, Botafogo, e falando de John, o adeus, mas aquele adeus gelado, né, frio do goleiro John, que apesar das conquistas, né, de ter sido um excelente profissional enquanto esteve no Botafogo, fica aí marcado negativamente por aquele gesto, né? Batendo, a torcida vaiou, ele bateu palma e tal, e sequer vai jogar contra o Red Bull Bragantino. Uma oportunidade de apagar, né? Isso que passou seria a classificação diante do Red Bull Bragantino, mas nem isso o John vai poder fazer para encerrar essa passagem dele pelo Botafogo. Não foi relacionado para o jogo de amanhã e a gente vai de Léo Link. A gente vai falar sobre isso, muito mais, depois da vinheta. Você que segue o canal Gigante Glorioso há muito tempo sabe que temos uma parceria de sucesso com a GoCase, os melhores produtos do mercado pelo melhor preço só na GoCase, e usando o cupom GOGLORIOSO, é claro que você tem aquele desconto especial em todos os produtos. Mas esse mês de julho tem a GoSale. A GoSale é uma promoção da GoCase para produtos específicos da linha. Por exemplo, você pode adquirir as capas mais lindas, mais bonitas de celular para o seu aparelho, qualquer que seja, por um preço bem, mas bem pequenininho mesmo, como você está vendo aí. A partir de R$25 você pode adquirir essas capas de celular. E olha, são capas maravilhosas, porque ajudam na queda, além da questão estética, que você pode escolher o seu modelo. Não perca essa promoção. Julho é mês de GoSale. Você pode adquirir produtos GoCase a partir de R$25 apenas e, claro, utilizando o cupom GOGLORIOSO em todos os produtos da linha, você tem o desconto merecido. Produto de qualidade é na GoCase. Quero agradecer a todos vocês, somos mais de 136 mil inscritos aqui no nosso canal. Muito obrigado, em nome de toda a nossa equipe. E é claro, você que curte o canal, que acessa o canal diariamente, ainda não é inscrito, a gente pede para você se inscrever aqui, porque você fortalece a mídia independente do Botafogo. O canal Gigante Glorioso é um canal que está aí há mais de 5 anos na estrada, fazendo muito conteúdo diário para você, tudo sobre Botafogo com muita responsabilidade, tá certo? E a gente pede para você seguir também o GG nas outras mídias sociais, Instagram, TikTok, Facebook, tá o meu Twitter do Michael Martins também para você seguir a gente lá, tá certo? Bom, informação interessante foi passada pelo jornalista André Rizek no programa Seleção Sport TV sobre John Textor e Marinax. Segundo André Rizek, John Textor esteve com o Marinax no fim de semana planejando nova holding no Botafogo. E aí, é claro, eu vou abrir aspas para o jornalista André Rizek, porque eu não tinha essa informação. Quem tem é o jornalista André Rizek, que sempre foi muito responsável nas informações que passa. E vale lembrar, né, a primeira informação sobre John Textor no Botafogo foi passada pelo próprio André Rizek em 2021, final de 2021, né? Então olha só o que o Rizek disse. É uma questão muito difícil envolvendo o Botafogo, né, esse imbróglio todo, porque tem aquilo que a gente sabe e muita coisa que a gente não sabe, porque ela é fechada. A gente agora teve acesso ao processo. O Botafogo, por exemplo, não publica balanço. É muito difícil de você ter acesso com precisão aos números. Então eu, por exemplo, tive hoje uma informação de gente ali dentro do clube associativo de que a dívida não está nesse mesmo valor que o Montenegro falou, né?
seria ali em torno de 300 milhões de dólares, né? Não vou dizer aqui o que eu penso do áudio do Montenegro, tá? Vou me poupar e poupar vocês também. As pessoas me falaram que elas estariam em torno de 205 milhões de dólares. O que eu estaria pegando hoje, né, ele falando que eu estaria concluindo hoje, né, tomando para ele, é essa dívida de 205 milhões de dólares, que era de 425 milhões de dólares. Com a venda do Crystal Palace, o Textor conseguiu abater e hoje está aí entre 200 e 205 milhões de dólares. A dívida da holding, tá? E que ele não tem esse dinheiro, segundo o Montenegro, né? Se ele tivesse, ia lá e quitava, tudo certo, acabou o problema. E o que o Textor quer nesse momento, segundo aquilo que eu ouvi, o Textor quer montar uma nova holding. O Textor nunca acreditou no modelo de negócio que o Botafogo se bastasse nele mesmo, diz o André Rizek. Sempre ficou claro, isso sempre foi dito, que o Textor acredita no Botafogo como parte de uma holding. E aí o Textor segue a vida dele. Apesar das negativas, a informação que eu tenho é que a proximidade dele com o Marinakis é brutal. Que ele estava, inclusive, no fim de semana com ele. E que a nova holding vai, sim, envolver Evangelos Marinakis, né? E aí o Rizek, ele bota aqui a cara a tapa, né? Porque a gente tem visto muitas informações desencontradas e até mesmo os advogados do Marinakis respondendo a algumas barrigadas do jornal O Globo, que afirmavam que ele tinha assinado até empréstimo, documento e tal, e os advogados, peraí, a gente não fez nenhum negócio com o senhor John Textor, tá? E o que o André Rizek está trazendo aqui não é que há negócio feito, tal, mas que a proximidade deles é brutal, tá? Vamos lá. E aí ele vai falar sobre a questão envolvendo os advogados que assinaram a petição do Botafogo no processo de execução que foi deferido pela terceira vara empresarial numa decisão liminar. Ele vai dizer o seguinte, isso aqui é muito interessante, ó. Tem uma questão que é muito delicada de ser abordada, que é uma guerra de bastidores judiciais, que é a seguinte: o Botafogo contratou o mesmo escritório que fez a ação que tirou a 77 do Vasco, não é? 777. O escritório do vice-presidente do Vasco Associativo, Paulo Salomão Filho. E a leitura que eu fiz, ele está falando assim, ele fez, tá? Uma coisa que ele fez, ele não ouviu, é uma interpretação que ele está fazendo. Ele falou assim, inclusive isso não vai ser publicamente dito por ninguém, mas a leitura que eu faço é a seguinte: o Botafogo colocou em contrato, quando fez a SAF, que a SAF não pode mudar de comando, não pode ser vendida, mudar de comando sem a anuência do clube associativo, mesmo apenas tendo 10%. Isso está em contrato registrado, por isso o poder tão grande do associativo, né? Bom, e aí, então o Botafogo pode alegar o seguinte: eu não reconheço nenhum outro gestor senão o John Textor. Ao contrário desse escritório, o Botafogo pode passar o seguinte recado: olha que ao contratar esse escritório, eu li errado aqui, né? Ao contratar esse escritório, o Botafogo pode passar o seguinte recado, aí diz o André Rizek, né? Olha o que aconteceu com a 777. Isso como fosse uma ameaça implícita à Eagle, né? Olha o que aconteceu com a 777. Eu posso conseguir a mesma coisa, que é tirar vocês do comando e seguir eu, Botafogo, tocando a minha SAF. Então, na cabeça do Rizek, na interpretação dele, né, e eu acho extremamente legítima, a Eagle, ela pode se sentir ameaçada, e precisa se sentir ameaçada mesmo, porque é um escritório. O André Rizek vai até dizer, quando eu falava sobre isso na época do Vasco, né, muita gente, muitos juristas diziam, o Vasco não vai conseguir derrubar isso na justiça. Não vai. E o Vasco derrubou. Tá? Enfim, não que o Botafogo queira assumir o comando, apenas na mensagem está embutida a contratação desse mesmo escritório, então você tem aí essa mensagem subliminar, né, segundo o André Rizek, tá? Esse mesmo escritório, quando a gente ouviu advogados à época, né, dizendo é improvável que o Vasco consiga sucesso, né, e com as alegações que o Vasco teve na época, o escritório do Salomão conseguiu. Então acho que isso se embasa muito da confiança que o Botafogo tem na carta que o Botafogo tem na manga nesse momento.
e aí o Rizek, né, ele forja ali um diálogo, você quer brigar por causa de 205 milhões de dólares? Você quer brigar por causa disso? Eu tenho um trunfo aqui que ninguém pode prever o que vai acontecer. Então não é melhor chegar num acordo? Não é melhor quitar isso de outra forma? Esse raciocínio do Rizek é um raciocínio inteligente porque ele está enxergando lá na frente, tá? A gente sabe como funcionam as coisas, a gente sabe que existe sim um protecionismo no Brasil muito grande aos clubes, à tradição, ao simbolismo que cada clube representa, mas virou SAF, mas continua sendo Vasco. E o Vasco foi protegido, né? Virou SAF, mas continua sendo o Botafogo. E o Botafogo já foi protegido por uma decisão da terceira vara empresarial. Então o Rizek está dizendo, na contratação desse mesmo escritório pode estar essa mensagem subliminar que de repente pode fazer com que a Eagle queira negociar isso de uma forma menos belicosa, tá? Afastando aí essa disputa, essa guerra judicial. Bom, e aí ele termina dizendo, quem está assistindo a gente, especialmente os torcedores do Botafogo, gostaria de perguntar, o que vai acontecer daqui para frente? E aí ele vai dizer assim, eu não consigo prever, mas a Ares não vai entregar o Botafogo de mão beijada para o Textor, ela fez exigências para entregar, né? E o Textor não vai entregar de jeito nenhum o Botafogo de mão beijada para quem quer que seja, né? E ele tem o apoio do clube e tem o apoio de grande parte da torcida. Um dos comentaristas, né, o Luciano Mello, até falou assim, o John Textor tem duas cartas na manga para ser otimista em relação a isso, né? Primeiro é o apoio do clube associativo, que como consta em contrato, né, o próprio André Rizek falou, isso de certa forma é uma garantia, né? O clube associativo tem muito poder de decisão, né? E outra é a confiança que ele tem na decisão judicial favorável ao Botafogo. Então é uma confiança muito grande que o Textor tem de que, judicialmente, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vai dar causa ganha ao Botafogo e não ao pleito da Eagle Holding, no caso, os outros acionistas, tá certo? Bom, essas são as falas e o raciocínio do jornalista André Rizek, revelando aqui bastidores, principalmente sobre a proximidade do Textor com o Marinax nessa possível nova holding. Para o jogo de amanhã, é claro que amanhã o Michael Martins vai trazer aí um balanço pré-jogo, tal, informações importantes. O John disse adeus, né? Vai ser aquele adeus frio via Instagram. Eu não acho que deva ser persona não grata, longe disso, tá? Errou no jogo contra o Cruzeiro, errou mais ainda no gesto lá, de não sei o que ele quis dizer com aquilo, né? Vamos aplaudir o time, ou sei lá. Errou, como o Marlon Freitas errou, como o Arthur Cabral errou, como muita gente errou, e quase todo mundo, né, naquele jogo. Não dá para o John ficar marcado por conta de um jogo contra o Cruzeiro em que todo mundo fez caca, né? Caquinha, sendo aqui bem educado, né? Eu acho que ele tem que ficar marcado pela trajetória dele como goleiro de Libertadores da América e de Campeonato Brasileiro. Ficou 1 ano e meio no Botafogo, demorou para estrear, demorou para ganhar a confiança da torcida, nunca foi um goleiro de ponta, foi se tornar um goleiro de ponta no Botafogo e está indo embora para a Premier League. Eu já disse isso. Acho que qualquer um iria. Qualquer um iria. Desse elenco, inclusive. Todos querem jogar uma Premier League. Mas vai disputar a 10ª colocação. É o 14º colocado. Todos querem jogar uma Premier League. Todo mundo quer levar sua família para a Inglaterra. Gente, não sejamos hipócritas, tá? Já falei e repito, quem ama o Botafogo somos nós, sou eu, é você que está me ouvindo. Os jogadores vão e vêm. Os jogadores querem condições melhores para suas famílias. O jogador quer ganhar em libra, quer ganhar em euro, quer ganhar em dólar, tá certo? Então, zero mágoa do John. Acho até que o John nem deveria jogar mesmo esse jogo. Falei isso com o Michael Martins, né? A gente falou isso na segunda-feira, um pedaço da nossa live. E a cabeça dele tá na Inglaterra, então que vá pra Inglaterra. E aí o que fez o Ancelotti? Tirou ele do jogo. Tá certo, tira do jogo. Vai agarrar o Léo Link. Se eu disser que eu não tô preocupado, eu tô mentindo. Porque a gente tem desfalques importantíssimos na nossa linha de defesa, né? O Caio Pantaleão, o John agora, o Cuiabano, que é uma reposição Alex Telles mais ofensiva, não vai poder jogar. Então é claro que eu tô preocupado. É claro que eu estou preocupado. Estarei mentindo para vocês se
dissesse que não estou preocupado com a classificação. Claro que estou. Por sorte nossa e competência nossa também, fizemos um resultado bom no Rio de Janeiro. A gente pode até perder o jogo, né? Por diferença de 1 gol. Mas não acho que as coisas estão acontecendo num timing legal, né? Tomara que a gente se classifique, isso vai diminuir um pouquinho a pressão e dar mais confiança para o jogo da Libertadores de quarta-feira. O Botafogo, agora que já está quase certo, né? A saída do John e a chegada do Neto. Falando a verdade para vocês aqui, o Neto é um goleiro titular de Premier League e o Botafogo, quando trouxe o John era reserva de um time medíocre da Espanha. A gente está trazendo um goleiro muito experiente, que tem o maior salário do Bournemouth, um goleiro com 10 anos de Europa, seleção brasileira, passagem por Juventus, por Barcelona, por Arsenal, um goleiro titular, que estava indo para sua 3ª temporada e consegue a rescisão amigável, e o Botafogo está conseguindo de graça trazer um goleiro com a qualidade do Neto. Se vai ir bem no Botafogo, só o tempo dirá. O John também teve a desconfiança de muitos, inclusive no primeiro jogo do John, foi contra o Universitário do Peru, quando ele toma um gol, muita gente, pô, frangueiro, culpa dele, pô, mão de alface e tal. Enfim, críticas. E o Neto vem como uma reposição muito mais experiente, de graça, um goleiro titular de Premier League. Eu acho que com a rapidez que a gente não está acostumado ao Botafogo em 2025, a reposição do John foi até num espaço-tempo recorde. Né? Foi recorde. E a gente espera que dê certo, e a gente espera que o Neto já possa estrear o quanto antes. Né? Não sei como vai ser na Libertadores da América, mas fico muito chateado por conta desse modus operandi de 2025. Cada vez mais fico com a certeza de que 2025 vai ser um ano que a gente vai esquecer. A não ser por esses bastidores. Quero muito estar errado. Quero me classificar amanhã, quero jogar quartas de final, dar sorte num sorteio. A gente pode ter a possibilidade de não ter Flamengo numa Copa do Brasil, não ter Palmeiras numa Copa do Brasil, o Cruzeiro vai decidir fora sem vantagem nenhuma. Você pode ter um caminho livre. Tá? Você pode ter um caminho livre na Copa do Brasil, com outras equipes de qualidade, mas sem esses bichos papões, né? Então, assim, o momento é pé atrás, mas o time pode dar respostas dentro de campo e a gente pode voltar a sorrir, né? Voltar a ter um 2024 dentro do ano de 2025, apesar de, sinceramente, achar muito difícil. Mas sigo confiando, sigo acreditando, mesmo desconfiado. Beijo grande pra vocês, saudações alvinegras, fui.